Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Glória a Deus, mais uma manhã, mais um devocional, né? Hoje a gente tá aqui eu tô aqui com meu amigo, pastor. Para mim, Shalom representa um monte de coisa, não só um pastor. Para mim, Shalom é meu amigo, para mim é meu irmão mais velho, meu conselheiro. E eu sempre falo para ele e para Camila, não canso de falar, acho que eu nunca vou cansar de falar na minha vida que para ele e a Camila, eles têm um lugar especial no meu coração. Eu amo eles de uma maneira muito especial e são realmente um presente de Deus na minha vida. E eu estou muito feliz de poder nessa manhã aqui estar no devocional junto com ele, para que a gente possa aprender um pouco mais de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, através da vida de Shalom. Seja bem-vindo aí, Shalom, nosso devocional da manhã. Bom dia, meus amigos, e bom dia, Diegão. É uma alegria estar aqui, cara. Finalmente deu certo, né? Já tinha diversas vezes comentado sobre estarmos aqui juntos e algumas vezes quase deu, mas agora finalmente deu certo. Uma alegria estar aqui, a gente é tão abençoado. Tenho certeza que você que está aí nos assistindo partilha desse meu sentimento. A gente é tão abençoado todas as manhãs, é uma alegria lá na minha casa. Quando eu e a Camila levantamos, a gente coloca água para esquentar e espera dar o horário para poder conectar junto com você e o Mike aí, ser abençoados. E tantas manhãs o Senhor tem liberado porções tão preciosas para nós. Amém. Nas nossas casas, a gente começa o nosso dia sendo tão abençoado pelo que Deus tem liberado através de vocês, Diego, e é uma alegria poder estar aqui hoje compartilhando junto com você do que Deus tem colocado aí no nosso coração. E saiba que tudo o que você disse a meu respeito é recíproco. Amo você, tenho orgulho de dizer para as pessoas que sou seu amigo. E o quanto eu vejo Jesus em você é algo que me inspira muito. Uma alegria estar aqui com você nessa manhã. Que bom. Meus irmãos, eu acho incrível, cara, que a Bíblia fala que quando nós acordamos pela manhã, as misericórdias do Senhor já se renovaram, né, Shalom? Eu acho incrível, porque as misericórdias já se renovaram, mas misericórdia é apenas uma das coisas que se renovaram quando a gente acorda pela manhã. O amor do Senhor não mudou, a bondade, a graça, o favor dele sobre nós, a presença dele, né, em nós, sobre nós, dentro de nós, o Espírito Santo, né? É engraçado porque nós descansamos algumas horas no dia ali, né, na viração de um dia para o outro, mas o Senhor não dorme, o Senhor é aquele que continua trabalhando a nosso favor. E eu não sei você, mas cada vez mais eu tenho tido expectativa todos os dias quando eu acordo, sabe? Em saber que existe um dia poderoso para mim viver com o Espírito Santo, com o Senhor, com Jesus e para nós como igreja, né? Eu amo saber que todas as coisas se fazem novas, né? Não é só porque a gente está num tempo de pandemia, num tempo de crise, num tempo diferente, que as coisas agora estão se fazendo novas. As coisas se fazem novas todos os dias com o Senhor. E isso eu acho incrível. Eu espero que você também esteja com muita expectativa no seu coração, porque eu estou com expectativa para essa manhã. Eu queria pedir para o Shalom orar para nós, para a gente começar aí. Você pode orar para nós, Shalom? Com certeza. Espírito Santo, nós te exaltamos, nós te louvamos, porque em todo tempo o Senhor está conosco. Nós te louvamos porque nessa manhã, mais uma vez, nós provamos da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, do seu amor, do seu sustento, da sua provisão e tantas outras coisas que nós poderíamos destacar aqui, todas elas sendo renovadas sobre nós e todas elas sendo renovadas de uma forma imerecida. Nós não merecemos que o Senhor faça isso por nós, mas ainda assim o seu amor insiste em se revelar. Nós te louvamos porque mais um dia o Senhor nos dá a oportunidade de sermos a sua casa, a sua morada. Mais um dia o Senhor nos dá a sua palavra, não apenas como alimento, mas como fundamento, como alicerce aonde nós podemos construir a nossa vida. Nós reconhecemos e clamamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, que o Senhor se movimente dentro de nós e nos leve a nos movimentarmos através do Senhor. Nós reconhecemos que sem Ti não há nada em nós que torne possível
Senhor, o entendimento claro do que a sua palavra diz e muito menos de vivermos uma vida segundo o que o Senhor planejou para nós. Por isso a minha oração no começo desse dia é que o Senhor libere uma palavra, um maná para nós, para esse dia. Mas que não apenas algo direcionado única e exclusivamente para hoje, mas que algo seja ativado dentro do nosso coração. Que algo seja despertado dentro de nós em relação ao nosso relacionamento com o Senhor. Nós nos abrimos a Ti, Espírito Santo, de dentro para fora. Fala conosco, acende essa chama, nos ministra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, essa manhã o pastor Shalom vai compartilhar algo que Deus tem falado com ele ali. E eu queria que você ficasse sensível à voz de Deus, à voz do Espírito, sensível à palavra, porque a Bíblia diz que ela não volta vazia para o Senhor, né? Então que ela possa cumprir o propósito nessa manhã, no meio do seu coração, que ela possa encontrar uma terra fértil, né? No meio do seu coração, para desfrutar dessa palavra e transformar ainda mais a nossa vida com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Estávamos conversando ali antes, e já há alguns dias, né, Diego, a gente já vem conversando. Teve um dia que o Diego comentou comigo sobre um devocional que ele tinha feito, e então eu compartilhei esse meu devocional com ele, que era um complemento de um devocional que ele tinha feito, que é um devocional que ele já até compartilhou aqui em uma outra transmissão. E enquanto nós conversávamos sobre esse momento juntos, nós entendemos que era legal e que era algo que o Espírito estava inclinando para que a gente falasse sobre isso. E esse é um assunto que Deus tem ministrado muito no meu coração desde que nós começamos esse tempo de quarentena. Para você que me conhece, eu tenho certeza que você já sabe sobre o que eu vou falar. Dificilmente você me vê falando sobre outra coisa. Isso é o que mais queima no meu coração. É o encargo que eu sinto que Deus colocou sobre mim de despertar todo mundo que eu tiver a oportunidade para isso. Mas eu não lembro, Diego, se foi, acho que foi essa semana, né? Semana passada, acho que foi, que vocês tiveram um tempo com o pastor Cezinha. Sim. E ele compartilhou aqui no devocional. Ele falava sobre Jeú. E ele compartilhou sobre o poder do secreto. E que devocional precioso. Se você não assistiu, procura aí. Eu não vou lembrar o dia, mas só procurar no nosso canal, tem aí o devocional. Era numa terça-feira. Procura aí, você vai poder ver essa palavra que o pastor Cezinha liberou sobre nós. Sobre como Jeú era um cara comum. E ele entra dentro do secreto como um cara comum e ele sai de lá ungido para ser rei. Ele sai de lá como rei. Ele entra dentro do secreto como um cara que precisava de uma resposta de Deus, de uma solução para algo que a nação estava vivendo, e ele sai de lá com a resposta que ele tanto clamava. Ele entra lá como um simples comandante, ele sai de lá ungido, cheio da autoridade de Deus sobre a vida dele. Mas claro, eu não vou falar sobre o devocional do pastor, você pode assistir lá, que com certeza vai ser muito melhor do que se eu ficasse falando aqui. Mas eu quero ler um texto que para mim tem muita relação também com isso que o pastor Cezinha compartilhou com a gente. A Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 28, é um texto super conhecido de todos nós. É a história dos dois discípulos que estão no caminho de Emaús, e eles se encontram lá com Jesus. Você lembra da história? Eles não reconhecem Jesus de primeira, e eles vão caminhando, Jesus vai conversando com eles, Jesus vai expondo a palavra, ele vai expondo as escrituras para eles, e eles vão conversando, e então eles chegam no lugar onde esses dois discípulos moravam. E então aqui eu quero ler com você a partir do verso 28, a Bíblia diz assim: e ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, como quem ia seguir viagem. Mas então os dois discípulos insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. E então
o Senhor entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, o Senhor tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E então os olhos deles foram abertos, e eles o reconheceram, e então o Senhor desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: porventura, não nos aquecia o coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Até aqui. Eu acho muito precioso, Diego, e você que está aí conectado com a gente, eu acho muito precioso o que contém nesse texto. Porque eu tenho certeza que qualquer pessoa que entendeu de verdade o Evangelho, que teve de verdade uma experiência profunda com Cristo, essa pessoa não apenas entendeu a importância do secreto, mas essa pessoa se apaixonou pela intimidade e pelo secreto, de uma forma como ela não consegue mais enxergar uma vida cristã sem a presença do tempo a sós com Cristo. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender como é possível vivermos uma vida cristã, nos denominarmos cristãos, e nós não termos uma vida diária de devocional, relacionamento e intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo. Eu não consigo compreender, como eu já ouvi algumas pessoas falar, Diego, não sei se você já escutou isso, mas algumas pessoas dizerem assim: eu creio que o Senhor vai me usar porque eu tenho pagado um preço de oração e de leitura da palavra. E me desculpa se você pensa assim, mas eu nunca vou conseguir olhar para isso como um preço. Para mim isso sempre vai ser um privilégio. Para mim isso sempre vai ser um presente. Eu nunca mereci ser amado e muito menos ser amigo dele. E poder ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo, poder ser a morada do Espírito Santo. Para mim isso sempre vai ser o maior privilégio da minha vida. Poder gastar o maior tempo possível do meu dia junto com ele. Mas mesmo a gente entendendo isso, Diego, eu algumas vezes já percebi que ao longo do tempo, quando a gente vai tendo a nossa caminhada com Cristo, nós vamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Ele. Eu percebo que algumas vezes nós começamos a ser traídos pela rotina. Não sei se já aconteceu com você, mas o que eu quero dizer com ser traído pela rotina é que nós nos acostumamos tanto. Aquilo se tornou um hábito tão forte para nós, que o hábito começa a superar a expectativa. Eu faço porque eu estou acostumado, mas em algum momento aquela expectativa ela já não existe mais estando no meu coração. Ou a expectativa deixa de ser em estar com Ele e passa a ser no resultado que eu espero ter a respeito do meu secreto, do que eu vou conquistar no meu secreto. Eu acho interessante porque Amós, capítulo 3, Amós ele está escrevendo e falando assim: por acaso você vai ver o leão rugir, se não houver uma presa diante dele? E eu li esse texto e pensava assim, quantas vezes eu ia para o meu secreto, e eu ia esperando ouvir a voz de Deus, eu ia esperando ouvir a voz do Espírito, eu ia esperando ouvir o leão rugir. Só que eu não estava no meu secreto com o coração como de uma presa. Ou, trazendo aqui à tona uma pregação do nosso pastor, um livro do nosso pastor, a cara de leão, mas o coração de cordeiro. Eu não estava lá no meu secreto com esse coração de cordeiro. E às vezes eu percebo, Diego, que eu vou vivendo a minha vida, e assim como os discípulos precisaram ter os pés lavados por Jesus, como um sinal de coisas que precisavam ser alinhadas, eu percebo o Senhor trazendo coisas na minha vida que precisam ser alinhadas. Algumas delas precisam ser trazidas de volta à essência, e outras precisam, à luz da palavra, como fala Romanos 12, 2, precisam ser renovadas, serem entendidas de uma forma mais clara. E uma coisa que eu percebi que o Senhor estava querendo alinhar no meu coração, nesse tempo de quarentena, e eu entendo que não é só comigo, era a respeito do tamanho da minha paixão e da minha fome por Ele.
E quando eu li esse texto, o Senhor trazia algo muito, muito simples, mas que mexeu demais comigo. E talvez isso nem tenha tanto peso no seu coração, mas comigo falou muito. Porque quando eu pensava sobre esse texto, Diego, eu já tinha lido, eu já preguei sobre esse texto várias vezes, mas nesse dia Deus falou uma coisa ao meu coração que Ele não tinha falado em outras vezes, que eu não tinha percebido outras vezes. Talvez Ele até tivesse falado, mas eu não tinha notado. Mas a Bíblia diz que os dois estão caminhando e lembra o contexto, eles estão frustrados, eles estão num tempo difícil, como o que nós estamos. Era um tempo de incertezas. Jesus tinha acabado de morrer, ele tinha acabado de ser crucificado, enterrado, então eles não sabiam bem como as coisas iam acontecer. Eles estavam cheios de dúvidas, cheios de questionamentos, assim como nós olhamos o nosso tempo hoje. Tem muitas coisas que nós não temos resposta. Tem muitas coisas que nós ainda não sabemos como vai ser. Tem muitas coisas que ainda são incertas e que, se nós descuidarmos, elas geram inseguranças dentro do nosso coração. E então os discípulos estão ali caminhando e a Bíblia diz que Jesus vem ao encontro deles. Exatamente como acontece comigo e com você todo dia. As nossas inseguranças e os nossos medos nunca impedem Jesus de se aproximar de nós. A gente pode impedir os nossos olhos de perceberem Jesus por conta das nossas inseguranças. Mas Ele nunca deixa de se aproximar de nós o tempo todo, mesmo em meio a tempos assim. E Jesus se aproxima deles. E a Bíblia diz que eles vão caminhando. E Jesus vai falando sobre a palavra. Eu acho incrível isso, porque a palavra sempre tem um papel fundamental em nos afastar do medo, em nos afastar da insegurança, em construir um fundamento sólido dentro do nosso coração. Ela sempre tem uma relação com isso. O salmista, no Salmo 94, verso 12, se eu não me engano, ele vai falar assim: o Senhor disciplina aquele a quem Ele ama, o Senhor ensina a esse a sua palavra. E ele não está falando só sobre a disciplina da correção, mas ele está falando sobre uma vida que é disciplinada em conhecer e ter a revelação da palavra, para ser construída sobre o fundamento da verdade, que é a palavra. E então, a Bíblia diz que eles chegam na cidade. E eles chegam na casa deles. E eu quero que você entenda aqui que quando eles chegam na casa deles, há ali uma representação a respeito do secreto. Porque a casa tinha esse simbolismo. O lugar do secreto, o lugar da intimidade. E daí, a gente não lê o texto todo. Se você quiser depois ler na sua casa todo o capítulo 24 de Lucas, você vai poder ler todos os detalhes desse texto. Mas eu acho algo incrível acontece. Porque eu tenho esse hábito, eu não sei se você que está me ouvindo tem, mas eu tenho esse hábito, Diego, de quando eu estou lendo a palavra, eu fico tentando me colocar no lugar dos personagens daquela história. Isso me ajuda um pouco a compreender melhor e a sondar o meu coração e perceber se eu teria as mesmas reações que eles tiveram. E então a Bíblia diz que eles chegaram na casa. E então quando eles chegam ali, os discípulos convidam Jesus. Eles não sabiam, lembra disso, eles não sabiam que aquele cara era Jesus. Mas eles convidam ele para entrar. Entenda aqui, eles estão convidando ele para entrar no secreto. Eles estão chamando ele para um tempo de intimidade. Guarda isso. Mas o texto diz que Jesus falou para eles que não. Na verdade, Jesus disse para eles que ia seguir o caminho. E para mim, Jesus estava testando o coração deles. Assim como eu acho que Ele faz muitas vezes com a gente também. Eu já vou chegar nesse ponto mais para frente. Mas a Bíblia diz então que Jesus fala: eu vou seguir aqui a estrada, vou até tal lugar. Mas a Bíblia diz que ao ouvir aquela resposta, os discípulos falaram para Jesus assim: não, fica aqui com a gente. O dia já está acabando, está muito tarde, o Senhor vai estar no meio do caminho até esse lugar que o Senhor quer chegar e já vai estar escuro, vai ser perigoso, não vai. A Bíblia usa o termo, eles insistiram veementemente, eles insistiram muito para que Jesus entrasse no secreto, para que Jesus entrasse com eles num lugar de intimidade.
E daí, Diego, aqui foi o ponto que eu comecei a pensar. Eu não sei você. É claro que agora que eu estou contando isso para vocês, a minha reação seria diferente. Mas no dia em que Deus estava falando isso comigo, eu comecei a pensar, meus amigos, e eu comecei a me perguntar, se eu tivesse no lugar dos discípulos. Pensa assim, é um cara que, a Bíblia diz que eles não reconheceram, eles estavam com os olhos cegos por algum motivo, eles não reconheceram que era Jesus. Eles já conheciam Jesus, eles eram discípulos de Jesus, mas eles não reconheceram. Então pensa que você está ali no caminho, chega um cara e começa a caminhar com você, e esse cara vai caminhando e contando, falando da Bíblia, vocês têm uma boa conversa, é legal aquele tempo juntos. Mas você chega na sua casa e você convida, fala, cara, você não quer entrar? Fica aqui, dorme aqui com a gente, vamos tomar um café juntos. Eu fico pensando, Diego, que se acontece isso comigo, e eu tenho aquela resposta, ele fala assim, não, eu vou seguir caminho, meu objetivo, o meu lugar para chegar é tal lugar, eu não vou parar aqui. Eu acredito, naquele dia eu estava pensando e eu cheguei à conclusão que haveria uma grande chance de eu olhar para Jesus e falar para ele assim, o senhor tem certeza? Não quer entrar mesmo? Mas sabe aquela coisa assim, tipo aquela resposta meio educada, que você fala assim, você tem certeza? Se precisar de alguma coisa, eu moro aqui, você já sabe onde é que eu estou, pode bater aqui na minha porta, se precisar de pouso, tem lugar aqui para você dormir, se precisar de comida, pode voltar, tá bom? Tamo junto, Deus abençoe sua viagem, qualquer coisa me avisa. Eu cheguei à conclusão que haveria uma grande chance de eu reagir daquela forma. No momento em que eu pensei aquilo, o Espírito Santo falou algo ao meu coração. Ele me levou a ler de volta o verso 32. E daí a hora que eu li o verso 32, na versão da Bíblia que eu estava lendo, falava assim, que eles olharam um para o outro e eles falaram assim, cara, porventura não nos aquecia o coração enquanto ele estava falando a respeito das escrituras, da palavra, no caminho junto com a gente? A hora que eu li esse texto, eu comecei a meditar e o Espírito Santo começou a me falar algumas coisas. E eu quero compartilhar isso com você. Eu tenho a sensação, meu amigo, que a revelação que eles tiveram ali, naquele caminho, não foi aquela super revelação de Deus. Eu acho que se eles tivessem tido assim, aquele fogo que tomava conta do coração, sabe aquelas experiências? Eu tenho certeza que você que está me assistindo, você já teve alguma dessas. Quando você está no culto, igual nós tivemos o nosso culto de Pentecostes. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Eu não tinha vontade que acabasse. Eu queria ficar aqui. E o culto acabou e a gente precisou desmontar as coisas. E eu fui para casa e eu cheguei em casa e eu queria continuar orando. E eu fiquei lá chorando e na segunda eu acordei. E meu irmão, eu não tinha vontade de comer. E eu não tinha vontade de fazer nenhuma outra coisa. Eu queria ler, eu queria orar, eu queria estar com o Espírito o tempo todo. E meu coração está assim até agora. Eu estou aqui. E hoje nós estávamos lá em casa e o nosso horário passou. Quando a gente viu, já tinha passado a hora do almoço. E nós olhamos um para o outro falando, já estamos em jejum aí. Nós estávamos ali e a gente nem viu a hora passar. E a gente tem essas experiências, não tem? Eu tenho certeza que você tem um monte dessas para contar, não tem, Diego? E de repente é uma música, aquela música que você escuta e aquilo explode no seu coração e você não vê a hora de correr para o seu quarto secreto e chorar e falar com Deus. Mas eu acredito, e é só o meu devocional, é o que Deus falou comigo, você pode entender esse texto diferente. Mas eu acredito que não foi essa experiência que os discípulos tiveram ali no caminho. Porque eu acho que se fosse essa a experiência, esse fogo inegável, aquela coisa que consome você, que você começa a chorar e não sabe por quê, e você quer parar tudo que você está fazendo para orar na hora. Eu tenho certeza que se fosse aquilo, eles teriam reconhecido Jesus naquela hora, eles teriam se prostrado, ou se não tivessem reconhecido Jesus, no mínimo eles teriam parado ele e falado assim, rapaz, quem é você? Por que o nosso coração está queimando desse jeito? Por favor, me explica o que está acontecendo. Eu não sei, eu só senti isso quando eu estava perto de Jesus. Quem é você?
Por que o nosso coração está queimando desse jeito? Com essa força, com essa intensidade. Mas eu não acredito que foi assim. Eu acho, Diego, que era um calor. Como a Bíblia falava, a Bíblia diz que um diz para o outro: por acaso não nos aquecia o coração? E nessa hora, Diego, eu comecei a lembrar. Eu comecei a lembrar de inúmeras situações do meu dia, aonde eu senti o meu coração aquecer. E sabe que momentos eram essas situações? Não era durante um culto, não era durante o meu momento de devocional, meu momento a sós com Deus, mas diversas foram as vezes, Diego, que eu estava com o meu celular em casa, olhando, respondendo mensagens, conversando com pessoas, olhando minhas redes sociais. Algumas vezes eu estava até lendo algumas coisas legais. E de repente eu senti o meu coração, de alguma forma, aquecer. E eu tinha aquela sensação assim de: por que você não desliga seu celular e não vai agora lá para o seu quarto orar? Eu comecei a lembrar, meus amigos, de algumas vezes que eu acordava no meio da madrugada para ir no banheiro. E daí talvez você está pensando, é normal. A maioria das pessoas acorda de madrugada para ir no banheiro. Mas, eu não sei você, quando eu acordo de madrugada para ir no banheiro, normalmente eu vou e volto para a cama e eu não lembro o que aconteceu. Eu vou tipo um sonâmbulo e volto tipo um sonâmbulo. Mas eu comecei a lembrar, Diego, de diversas vezes que eu acordava. E quando eu ia para o banheiro, eu estava no banheiro, eu começava a perceber que eu estava extremamente acordado. Eu estava desperto. E aquilo não era normal para mim. E então naquela hora, eu tinha a sensação assim: rapaz, até parece que Deus me acordou para querer falar comigo. E daí, eu muito crente, eu estava ali no banheiro e pensava assim: sabe aquela coisa meio tipo Samuel e Eli? Tipo, Senhor, Senhor, eis-me aqui. O Senhor quer falar comigo, diz alguma coisa aí. No tempo em que eu tenho para voltar do banheiro até na cama, se o Senhor não falou, então quer dizer que é para eu voltar a dormir? E daí, diversas dessas vezes, eu tinha essa sensação. Meu coração, ele aquecia. Mas eu voltava a dormir. Eu continuava mexendo no meu celular. Eu continuava assistindo o programa de televisão. Eu lembro de uma vez que o Senhor me lembrou, eu estava no meio de um jogo que eu estava assistindo. Era um jogo assim, muito decisivo. E eu tive uma sensação no meu coração. E não só jogo, outras coisas que eu estava assistindo, que era aquela coisa assim que não tem graça você assistir depois. Você tem que assistir na hora. E eu pensava assim: não, tudo bem, eu vou. Mas a hora que terminar aqui, eu corro para o secreto e vou orar. E eu comecei a lembrar aquilo. E enquanto eu lembrava, eu comecei a perceber que diversas vezes eu já estive no caminho de Emaús. E que isso não parou de acontecer. Depois do dia em que Deus falou comigo nessa devocional, vários outros dias aconteceram. Agora o legal é que eu tenho muitas histórias para contar do que aconteceu, porque eu insisti para ele entrar no secreto. Mas várias dessas vezes, quando o meu coração aqueceu, a minha resposta para ele foi: tudo bem, o senhor vai seguir viagem? Beleza, eu vou continuar aqui, daqui a pouco eu vou para lá. Várias dessas vezes eu não reagi como esses discípulos, de insistir muito para ir para o secreto e ficar lá, e acreditar que ele estava me chamando para me falar algo especial, que ele estava me chamando para ter um tempo especial comigo. Sabe, Diego, eu fico pensando em coisas preciosas desse texto, porque a Bíblia diz então que os discípulos fizeram o que estava ao alcance deles. Porque a gente precisa entender uma coisa: o Senhor vem com a sua palavra durante o caminho, aquecendo os nossos corações. E então cabe a nós insistir muito para que nós corramos para o lugar secreto. Agora, quando eles entram em casa, eu acho isso incrível, Diego, porque o coração deles aqueceu. E o ponto que eu quero falar aqui para vocês, que era o que o Senhor está alinhando no meu coração, é o tamanho da minha fome, da minha paixão por Ele, para eu reagir a qualquer sinal de fogo, de calor, de convite dEle para o meu coração. Qualquer sinal, por menor que seja. Meu irmão, eu perdi as contas de quantos dias eu comecei a jejuar depois disso, porque eu tive uma leve sensação de que Deus estava me convidando a jejuar naquele dia.
E eu nem sei se era ele que estava convidando, mas eu decidi não deixar de reagir a nenhum aquecer do meu coração mais. E daí eles reagem àquilo, Diego. E a Bíblia diz que eles entram na casa. Agora uma coisa interessante é, eles entram na casa. E a Bíblia diz que eles prepararam a mesa. Eu acho legal você pensar isso. Eu vou para o secreto, mas eu preparo. Você precisa preparar um lugar onde você se encontre com o Senhor. Lá em casa nós temos um lugar preparado. Eu e a Camila, nós preparamos o lugar, e aquele talvez é o lugar que nós mais gastamos tempo da nossa casa, é aquele lugar. E nós preparamos de um jeito, e a gente viu que ele não ficou muito bom, e a gente foi mudando até que ele ficou de um formato em que a gente percebeu que era o melhor possível para que nós tivéssemos o nosso tempo secreto com ele. A Bíblia diz que eles entram dentro da casa, eles prepararam a mesa, eles prepararam tudo ali. Lembra que aquilo tem relação com o secreto, guarda isso. Eles prepararam o secreto. Nós temos aquele lugar, Diego. O lugar está preparado. Nós temos os nossos livros lá. A Bíblia está lá. O lugar para nós nos ajoelharmos está lá. O nosso som está lá. O meu violão está lá. O teclado está lá. Nós preparamos aquele lugar. É o nosso lugar de encontro com Ele. No dia do inverno, é um lugar, na nossa casa tem lareira. É um lugar do lado da lareira. Então nós preparamos lá, porque quando está frio, a gente acende o fogo lá e fica um lugar agradável. Nós podemos ter um tempo agradável com o Senhor ali. Assim como os discípulos, eles prepararam aquele lugar. Só que a Bíblia diz que quando eles sentam na mesa, eu acho isso incrível. Eles insistem, eles se dedicam, eles anseiam, eles desejam ter aquele tempo de intimidade. Eles preparam o lugar. Agora, quando eu convido você para ir na minha casa, Diego, quando você chega, você já foi diversas vezes na minha casa. Quando você chega na minha casa, então você senta na mesa, e eu pego as coisas que eu preparei e sirvo para você. Não é isso que acontece? Quando você é convidado para ir na casa de alguém, muito provavelmente é isso que vai acontecer com você. Você vai se sentar e a pessoa que lhe convidou vai servir aquilo que ela preparou para você. Agora a Bíblia diz que eles prepararam aquele lugar para ter intimidade. Eles prepararam aquele lugar para ser um lugar agradável de relacionamento. Mas a Bíblia diz que quando eles sentam à mesa, antes mesmo deles tentarem servir algo para Deus, a Bíblia diz que o próprio Cristo toma o pão nas mãos e Ele então serve aqueles discípulos. Eu acho incrível, porque todas as vezes que nós reagimos ao mais sutil convite do Senhor a nós, para o secreto, sempre nós o encontraremos lá, servindo algo para nós. E eu não estou falando aqui dele te dar uma bênção. Eu estou falando aqui do momento em que você entende que a presença dele é o maior presente que ele pode servir para você. A intimidade com ele. Todas as vezes que nós vamos para lá, há uma palavra, há um toque, há um abraço, há um som, há uma experiência, há algo precioso. Até o silêncio dele fala inúmeras coisas para nós nesse lugar. Agora, é legal que o texto não para por aí. Porque a Bíblia diz que na hora que Jesus serve eles, no partir do pão, a Bíblia diz que os olhos deles são abertos. E então eles têm a revelação de Jesus. Agora, meu irmão, a gente tem aqui o que está óbvio no texto. A revelação de Jesus, que é algo precioso que todos nós precisamos buscar com toda a nossa força. Não aceite, por favor, viver um dia a mais da sua vida sem buscar ter um pouco mais da revelação de quem Jesus é, das belezas de Jesus, do caráter de Jesus, de quem Ele é, de quem o Espírito Santo é, da beleza do Espírito Santo, do caráter do Espírito Santo, do Deus Pai. Não perca mais um dia da sua vida sem ter esse entendimento incrível. Agora, não para por aí, porque você precisa entender que muito mais do que a revelação pessoal de Jesus, para aqueles discípulos, a revelação do Cristo ressurreto era o clamor do coração deles. Era a revelação, a resposta que eles estavam precisando para aquele dia. Se você lê no texto, o choro, o clamor, o lamento deles para Jesus no caminho era esse. Eles chegam a falar para Jesus assim: será que você é o único cara que não está sabendo o que aconteceu? Será que você é o único que não está sabendo que Jesus foi crucificado e morreu?
Em outras palavras, ver Jesus ressuscitado era a resposta que eles estavam precisando naquele dia. E eu comecei a pensar, meu irmão, que todos os dias, assim como você, eu tenho respostas que eu preciso. Eu tenho palavras que eu preciso que o Senhor me dê, que são palavras que eu vou fundamentar meu coração sobre elas, para poder encarar as minhas lutas, encarar as minhas dificuldades, para poder dar os meus passos em direção ao propósito que o Senhor tem estabelecido para a minha vida. Eu e Camila clamamos isso todas as manhãs. E enquanto eu pensava sobre isso, eu comecei a pensar sobre algumas coisas que o Senhor ainda não me revelou, Diego, algumas coisas que Ele ainda não me falou. E quando eu meditava sobre esse texto, aquilo começou a queimar tanto no meu coração, cara. Porque a Bíblia diz que eles veem o Senhor partindo o pão. Eles têm a revelação do Cristo ressurreto. Logo após essa revelação, eles olham um para o outro e falam o versículo que eu disse antes. Acaso não nos aquecia o coração enquanto ele falava? Naquela hora eu comecei a pensar que talvez eu vou chegar no céu, eu vou chegar na glória, na eternidade, eu vou me encontrar com Jesus. E enquanto eu estiver conversando com Ele, eu vou estar falando: Senhor, teve uma questão que eu orei a minha vida inteira. Eu pedi para o Senhor falar comigo, eu pedi para o Senhor me revelar, para o Senhor me dizer. Era uma porção que eu clamava. Por que o Senhor não liberou ela sobre mim? Por que o Senhor não me disse? Por que o Senhor não me deu aquela resposta? Por que o Senhor não liberou aquela unção sobre mim? Por que o Senhor não me deu a direção para mudar aquela situação? E naquela hora, eu imaginei, e estou falando isso de uma experiência pessoal, tá bom? Não tome isso como uma doutrina, uma verdade, é só a minha experiência. E naquela hora, Diego, eu senti no meu coração, assim, eu vi a cena de eu perguntando isso para o Senhor falando para mim assim: é claro que eu respondi. Eu liberei sim o que você estava clamando para mim. E eu me vi naquela situação falando para o Senhor: mas eu não vi, que dia foi que o Senhor liberou? E então, naquele momento, eu vi o Senhor falando assim para mim: porventura, naquela madrugada do dia tal, quando você levantou para ir ao banheiro, porventura não aqueceu o seu coração naquela madrugada? Aquele aquecer do seu coração era eu liberando uma porção de revelação sobre você, para algo que você vinha clamando a mim. Aquele dia que você estava mexendo no seu celular, porventura não aqueceu o seu coração? E Diego, eu comecei a chorar, cara. Eu comecei a perceber quantas coisas eu talvez tenha perdido na minha vida. Mas eu não fiquei gastando tempo ali lamentando que eu tinha perdido. Se é que eu perdi. Eu creio que Deus é bom e eu creio na bondade dele como um pai. E eu creio que ele estava usando esse exemplo apenas para alinhar o que ele queria alinhar no meu coração, para que então agora eu não viesse a perder essas oportunidades mais. Mas eu comecei a pensar quantas vezes eu perdi a presença dele. Não é essa a palavra certa, deixa eu refazer a frase. Quantas vezes eu perdi de provar algo mais profundo nele, porque eu não preparei o lugar secreto como eu deveria. Outras vezes eu perdi de receber o que ele tinha para me servir à mesa, porque o meu coração aqueceu, mas eu não insisti em ir para o lugar secreto. Quantas vezes eu sofri, quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu enfrentei lutas na minha própria força, porque eu não recebi dele a resposta, não porque ele não quis me dar, mas porque quando ele aqueceu o meu coração para liberar uma palavra sobre mim, eu achei que aquilo era só coisa da minha cabeça. Eu achei que aquilo era só sensação no meu coração e não era o Espírito me acordando para aquilo. Diego, isso tem latejado dentro do meu coração de uma maneira que eu tenho procurado reagir da forma mais intensa possível o simples calor que há dentro do meu coração. Eu continuo me alegrando e orando por esses dias dessas experiências poderosas, gritantes, esses dias que o fogo dele queima no meu coração de tal maneira que eu não tenho vontade de comer, que eu não tenho vontade de dormir, que eu não tenho vontade de fazer outra coisa. Mas eu tenho entendido que existem pérolas preciosas a serem nos dadas nesses dias onde no meio da nossa rotina, ele apenas
nos aquece o coração com uma simples palavra. Às vezes é um texto bíblico que você lembrou no seu trabalho. Às vezes é uma mensagem de WhatsApp que alguém te mandou. E de repente aquilo aquece um pouco o seu coração. E você não percebe que é um convite dele para que você pare tudo o que você está fazendo. Corra para o seu secreto, porque há uma porção a ser liberada sobre você. A Bíblia vai falar, eu não recordo agora se está em Provérbios, Eclesiastes, eu não vou lembrar onde está. Mas a Bíblia diz assim que a glória do Senhor é esconder as coisas, enquanto a nossa glória é encontrá-las. E depois Apocalipse vai falar a respeito do maná escondido. E eu acho interessante nós entendermos uma coisa, que o termo escondido, nessas duas palavras, ele não se refere a algo que o Senhor não deseja que nós saibamos ou que nós provemos, mas tem a ver com algo que o Senhor guarda em um lugar mais íntimo, mais escondido, para que apenas aqueles que de fato anseiam um lugar mais profundo nele, aqueles que anseiam uma intimidade maior, para que esses provem disso que é mais intenso, mais precioso, mais profundo. Eu acho interessante, eu discuti isso com a Camila, eu conversava isso com a Camila esses dias, falando porque João podia ter usado em Apocalipse qualquer outra expressão. Ele podia falar assim, há uma presença escondida, há uma palavra escondida. Ele podia usar qualquer outro termo, mas por que ele usa o maná? Exatamente porque o maná, lá em Êxodo, ele exigia que você saísse da sua tenda e caminhasse até um lugar específico, aonde o maná estava. E ele exigia que você fizesse isso todo dia, porque o maná não podia ser guardado para o outro dia. Ele apodrecia se você tentasse tomar 2 porções para poder no outro dia ficar descansando. E eu entendo que é o Senhor preparando para nós, preparando para aqueles que, como os 2 do caminho de Emaús, não rejeitam esse coração que se aquece. Mas aqueles que insistem, que correm para o secreto, aqueles que alinharam o seu coração para entender que servir a Deus é precioso, que servir a igreja é precioso, que viver no reino é precioso, que todas essas coisas são preciosas, mas que não há nada mais precioso do que a vida de relacionamento íntimo com o nosso amado. Você pode ser um ótimo servo do reino e ainda assim no final ouvir aquilo que Jesus descreve em Mateus: você fez um monte de coisa, mas afasta-te de mim, porque eu não te conheço, eu não tive relacionamento com você. Lembra de uma coisa: a obra, a missão, o evangelismo, eles só existem porque o principal não existe. O principal na vida dessas pessoas, que é o relacionamento com Cristo, não existe. É por isso que a missão existe. A missão existe para que essas pessoas sejam restituídas ao que é a essência, ao que é o principal, o relacionamento do filho com o pai, do noivo com a noiva, da criatura com o Criador. E então, Diego, eu fico pensando nisso. O Senhor tem escondido porções diárias, preciosas. Ah, meu amigo, há um maná escondido, cara. E eu fico pensando quantos dias da minha vida o coração aqueceu, cara, e eu não fui para lá. E aquele maná ficou, ele era o maná daquele dia, ele não serve para hoje mais, cara. Mas o meu coração começou a queimar, pensando, eu não quero perder nenhuma porção mais desse maná. Nunca mais. Eu não quero ignorar, nunca mais, nenhum tipo de calorzinho que dentro do meu coração. Eu fico pensando, mas e se não foi Deus? Se não foi Deus, eu ganhei mesmo assim. Porque toda vez que eu corro pro colo do meu pai, eu ganho. Eu nunca perco. Mesmo que ele não queira me dar nada naquele dia, mesmo que ele não queira me falar nada, ainda assim eu ganhei o abraço, eu ganhei o colo dele. Isso é melhor que qualquer outra coisa que eu possa provar no meu dia. Eu sinto que o Senhor está alinhando, Diego, isso no nosso coração. Porque eu creio que a nossa igreja, e eu não estou falando da nossa igreja aqui em Laranjeiras, a nossa igreja geral, o mundo, o nosso cristianismo, eu creio que a gente precisa voltar a entender que não existe um avivamento, não existe missão, não existe evangelismo, não existe vida cristã que não tenha por pilar principal um coração extremamente apaixonado e que queima por Jesus. Eu concluo com uma frase que eu ouvi do Gregório McNutt. Um dia eu ouvi ele falando assim: nunca ouse na sua vida viver um dia sequer
gerando nojo no coração do Senhor. Se você diz que ama o Senhor, então ame Ele com o fogo mais intenso que você pode ter no seu coração. Porque Apocalipse diz que ou você queima em toda a sua intensidade, ou você é frio. Se você for morno, você gera nojo no coração do Senhor. Eu creio, meus irmãos, meus amigos, em uma igreja que se levanta nesse tempo para queimar com o fogo mais intenso que existe, de paixão por Ele. E então, esse avivamento gerará uma mudança no mundo. Por quê? Porque nós levaremos um fogo de paixão. E as pessoas que tiverem um encontro com Deus, antes de terem um encontro com a igreja, com a instituição, com a obra, com o que elas podem fazer por Cristo, elas terão um encontro profundo com a vida diária de relacionamento com Cristo. Que isso seja a nossa realidade em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Glória a Deus, Chá. Obrigado, cara. Quando você falava, eu lembrei daquela vez que a Bíblia diz que Jesus está indo para um caminho, e daí uma mulher cananeia, né, encontra ele no caminho, e daí ela fala assim: ô, minha filha está endemoniada, você precisa curar minha filha. E Jesus responde, ela fala: mas não é lícito, né, não é agradável que eu tire, ainda usa uma expressão que eles usavam, né, que eu tire a comida dos filhos e dê aos cães, né. Cara, só que a Bíblia diz que aquela mulher insiste, né? A Bíblia diz que aquela mulher insiste a ponto dos discípulos falarem: manda ela calar a boca, que ela tá gritando atrás de nós, tá vindo igual uma louca. Só que daí ela pega e fala: Jesus, mas pelo menos se cair migalha eu consigo comer. Tipo, uma mulher que aparentemente naquela época nem poderia experimentar do que Jesus estava oferecendo e de quem ele era. Ela insiste até que Jesus a tocasse e fizesse algo por ela, né? E eu vejo que nós, disponíveis, totalmente disponíveis, Ele veio para nos tornar disponíveis, para tornar o Pai novamente disponível. E às vezes a gente, como cristãos, aceita migalha. Não é coerente com o Evangelho, não é coerente com a vida que Jesus viveu e que Ele deixou disponível, gente. Eu tenho buscado isso também, já desde aquela nossa conversa, cara, eu tenho buscado isso, meus irmãos. A Bíblia é muito clara quando ela fala sobre o pouco, né? Sobre a fidelidade no pouco. Nem interessa se nos será dado muito, né? O que interessa é o que nós vamos ser feito mesmo com o pouco que nos será dado, que o Senhor nos encontre fiéis nesses pequenos foguinhos, né? Nessas pequenas faíscas do nosso coração. A gente entender a preciosidade disso, Diego. O escritor de Hebreus, ele vai falar que Jesus, ele foi o precursor em construir um caminho até o Santo dos Santos. Ninguém tinha acesso a esse lugar de intimidade. E esse era o lugar mais precioso que tinha. E Jesus, ele é um precursor. Ele abre um caminho para que a gente pudesse viver lá dentro. Eu acho que é o maior desperdício da nossa vida, nós vivermos uma vida em qualquer outro lugar que não seja lá. Cara, eu fico lembrando de Abacuque, cara. O Abacuque está num tempo tão difícil. E ele começa a clamar ao Senhor, assim como nós estamos, num tempo assim. E então a Bíblia diz para ele, a Bíblia diz que Deus diz para ele assim: contemplai o que eu vou mostrar para você, atentai para as coisas que vão acontecer e maravilhai-vos com aquilo que vocês vão ver. Eu acho interessante, cara, porque logo depois disso, essa é a palavra que Abacuque recebe, só. Ele ainda não viu nada, ele só recebe, tipo assim, Deus falando para ele: cara, vai contemplar, vai para o lugar secreto. No capítulo 2, no verso 1, ele fala assim: então eu me coloquei no meu lugar secreto, na minha torre de vigia, e vou ficar lá até que o Senhor me libere uma palavra. Cara, há uma linha do tempo acontecendo aqui. Ele se coloca no lugar secreto. Aí, então, Deus dá uma visão para ele. Ele recebe aquilo que ele precisava, a resposta que ele estava clamando, no lugar secreto. Mas só recebe porque ele estava lá, né? Sim. Ele se coloca no lugar secreto, recebe uma visão. Aí, essa visão possui ele. Essa visão começa a fazer parte dele agora. E então, depois disso, a Bíblia diz que Deus manda ele escrever essa visão para que essa visão começasse a influenciar outras pessoas. E então, depois disso, a Bíblia diz para ele: agora tenha fé, porque isso que você ouviu, isso que você viu, certamente, no tempo certo, vai se cumprir. Aguarde com confiança. Eu acho incrível isso, cara, porque às vezes a gente perde coisas que a gente nem imagina, só por não estar lá. E por não escrever as coisas que ele fala. Vou dar uma dica para você aqui. Se você não tem um caderno, por favor, escreva. Compre um caderno e escreva. Anote as palavras, as coisas que o Senhor revela a você lá no seu lugar secreto. Isso é incrível.
Eu tenho buscado muito fazer isso também, já. Até criei ali um grupinho, eu e eu mesmo no, Eu também no tenho. WhatsApp. Eu tenho ali. 3 grupos, né? Cada um sobre um assunto diferente. Aham. E tudo que eu sinto que Deus tá me falando, às vezes nem sinto, nem sei se é Deus que tá falando, que a gente falou ali. Cara, eu vou colocando. Hoje mesmo eu acordei com uma frase no meu coração, assim, coloquei lá. E daí fui orar por essa frase, depois me veio uma moça, que ela e o esposo dela me ajudaram muito no começo da minha caminhada, assim. Orei por eles e senti de conversar com eles. Quando eu fui conversar com eles, tipo, era uma resposta que eles estavam alguns meses orando, sabe? Que eles precisavam de uma resposta, estão no tempo, tipo, estão se mudando para uma outra cidade, tem 2 filhas, uma bebê, só que uma que já está na metade da faculdade, então eles podem ir, eles precisam ir, mas a menina não pode ir porque está estudando. E foi tipo uma resposta de oração, porque eu coloquei ali, falei, nem sabia se era Deus mesmo, só senti, falei, vou deixar aqui. Né? Então, quantas coisas a gente perde, e às vezes a gente perde de abençoar outras pessoas também, por uma simples chaminha que aqueceu ali. Que Deus nos ajude, irmãos, a seguir dessa maneira, né? Que o nosso fogo não se acabe, né? Porque Ele continua o mesmo, né? Quem mudamos somos nós, né? Quando Ele chega para Éfeso, não foi Ele que mudou, né? Foi o coração daquela igreja que tinha voltado atrás, que precisava voltar atrás, né? Mas glória a Deus, eu não quero falar mais nada, não. Se quer orar, ora por nós aí, Shalom, fazendo favor? Claro, com certeza. Senhor, o nosso coração se constrange tanto diante da sua palavra, Pai. Quantas vezes o Senhor nos chamou e nós não fomos. Quantas vezes, Senhor, nós viramos as costas para o seu convite. Quantas vezes nós te trocamos. Quantas vezes nós trocamos o tempo contigo, Senhor, por tantas coisas inúteis. Senhor, por tantas coisas que não são nem um pouco relevantes. E ainda assim, o Senhor continua aquecendo o nosso coração. Ainda assim, o Senhor continua insistindo. Ainda assim, o Senhor continua ansioso por nos encontrar, por se relacionar conosco, não apenas no lugar secreto, mas o dia todo, em todo tempo, em todo lugar. O Senhor continua cheio de expectativa do dia em que nós entenderemos por completo o que significa nós sermos a sua casa. O que significa nós sermos conduzidos e dirigidos pelo Senhor. A minha oração nessa manhã, por mim, por cada um dos meus amigos que estão aqui, os que estão conectados conosco nessa manhã. A minha oração, Senhor, é reconhecendo que nós somos incapazes de fazermos isso sozinhos. Mas nós clamamos a Ti, Espírito Santo, nos ajuda. Alinha o nosso coração. Alinha o nosso coração, nos ajuda a nem um dia mais ignorarmos os seus convites. Nos ajuda a percebermos quando o nosso coração aquecer. Do mais simples convite ao convite mais arrebatador. Nos ajuda, Senhor, a responder a todos eles. Porque o Senhor continua posicionado no mesmo lugar, com o mesmo anseio de se relacionar conosco. Os seus olhos continuam passando por toda a terra, à procura daqueles cujo coração é totalmente teu, cujo coração responde ao menor, ao mais simples, ao mais sutil convite. Oh Jesus, nos ajuda. Espírito Santo nos ajuda a sermos como esses 2 do caminho de Emaús. Nós possamos preparar o lugar secreto, que nós possamos ter isso como prioridade, que nós possamos nos dedicar, nos esforçar ao máximo que pudermos, para estar todo o tempo nesse lugar. A cada convite seu, nós corremos para esse lugar, mesmo que esse lugar precise ser o banheiro do nosso trabalho, mesmo que esse lugar precise ser o nosso carro, nós pararmos na rua e ficarmos ali com o Senhor. Não importa onde estivermos, mas nos ajuda, Senhor, a reagirmos na hora em que o Senhor nos convidar. Senhor, nós clamamos que o Senhor gere no nosso coração esse mesmo coração que eles tinham. Um coração ansioso e desejoso pela sua presença. Senhor, nós sabemos que existem porções preciosas, diárias, que o Senhor tem para revelar a nós. Nós queremos desfrutar de cada uma delas. Senhor, eu clamo isso sobre a vida de cada um dos meus amigos.
nos revela a eles, dá para cada um de nós a sua porção diária, o seu maná escondido, esse maná diário que o Senhor tem preparado para nós. Que nós possamos, como Paulo declara, contemplando a sua glória, sermos transformados e irmos crescendo no relacionamento contigo, de glória em glória, de grau em grau, de conhecimento em conhecimento, de experiência em experiência, de revelação em revelação, e dia após dia, sendo transformados pela sua palavra. Senhor, eu clamo nessa manhã para que o Senhor libere um amor, uma paixão, um anseio pela sua palavra sobre nós, nos dá uma fome, nos dá uma paixão pela Bíblia. O Senhor nos torna um povo apaixonado pela Bíblia. Em nome de Jesus, que esse fogo queime dentro dos nossos corações. Que esse anseio arda dentro de nós. Mas principalmente, Senhor, que o zelo, o amor e a paixão pela sua presença nos consuma dia após dia, até que nada mais importe. Que nós possamos ser como aquele que vendeu tudo que tinha para adquirir a pérola de maior valor. Nós queremos ser esses que respondem ao seu chamado, esses que respondem ao seu convite, esses que respondem ao anseio do seu coração. O Senhor não morreu na cruz, Jesus, para conquistar um exército. O Senhor morreu na cruz para conquistar uma noiva. O Senhor morreu na cruz para nos devolver um lugar à mesa. O Senhor morreu na cruz para que nós pudéssemos ter intimidade com o Senhor. O salmista, no Salmo 23, ele passa por tantos lugares junto com o Senhor. Os pastos verdejantes, as águas tranquilas, o lugar de descanso, o caminho da sombra da morte. Mas ele declara no final do Salmo, dizendo assim: eu passei por tantos lugares junto com o Senhor, e todos esses lugares foram incríveis. Mas existe um lugar que queima no meu coração mais do que qualquer outro. Eu vivo uma vida onde o Senhor está comigo em qualquer lugar. Aonde eu vou, o Senhor está comigo. No trabalho, no meio dos amigos, na diversão, no entretenimento, o Senhor está comigo o tempo todo. Mas existe um lugar que eu escolhi habitar. E esse lugar é a sua casa. Esse lugar é o lugar da intimidade. Senhor, essa é a nossa oração nessa manhã. Nós queremos caminhar contigo, Espírito Santo, aonde nós estivermos no nosso dia, nas nossas obrigações, nos lugares onde nós temos que estar. Mas nós posicionamos o nosso espírito, nosso coração e a nossa paixão no lugar que mais nos interessa, que é o lugar da intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, Shalom. Obrigado por essa palavra, por essa manhã. Glória a Deus, meus irmãos, que o Senhor nos ajude e que nós possamos insistir, né? Desde os mínimos fogos no coração, desde a mínima sensação que você tem do seu coração arder, que você possa correr para Ele sempre, amém? Deus abençoe, obrigado por estar com a gente em mais uma manhã, que o Senhor te abençoe, que seu dia pegue fogo, porque você vai insistir, né? Desde os mínimos chamamentos aí do Senhor no seu dia, e não só no seu dia, mas em toda a sua vida a partir de hoje, se isso já não acontecia. Tá bom? Deus abençoe, nós amamos vocês, obrigado por essa manhã. E fique ligado nas nossas redes sociais, né? Lembrando que nós estamos cheios aí, recheados de programações, uma mais cheia de Jesus que a outra, uma mais cheia da presença e da porção do Senhor que a outra. Então, se você está perdendo elas, sinto muito por você, eu não quero perder, tá bom? Eu não quero perder de jeito nenhum. Deus te abençoe, se conecta conosco aí nas redes sociais. Não se esquece de se inscrever no canal, se você não é inscrito, e de ativar o sininho para que as suas notificações sempre estejam ali. Lembrando você das programações, tá bom? Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Amamos vocês. Tchau, tchau. Beijo no coração. Valeu.